governo não pode deixar de considerar esse desafio que ele tem para frente, até porque se ele quer gastar e quer investir, ele vai ter que arrecadar. Então essa é uma decisão do governo e eu espero que o governo tenha essa visão, até porque nós colocamos aqui os enforcement, as sanções de forma muito clara e o governo vai, a partir da sanção desse marco fiscal, ter que olhar com muita segurança para o cumprimento dessas metas, com a previsão das ações de gestão que estão sendo aqui previstas. Se ele quer gastar e quer investir, ele vai ter que enfrentar o maior desafio, que é de arrecadar mais. Então, esse modelo vai nos dar o máximo e o mínimo. O mínimo é quando eu não me interesso mais em vender, porque está ruim para mim. O máximo é quando o cliente vai embora e não compra de mim e eu perco o mercado. Urgência no fiscal, sossego na Petrobras, no Terraço Cast de número 376. A vinheta inicial é Cláudio Cajado, relator do novo arcabouço fiscal na Câmara, em entrevista coletiva no momento em que apresentou o relatório, em 16 de maio de 2023, e logo em seguida Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, em entrevista à CNN também nesse mesmo dia, após anunciar a nova política de preços da companhia. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 21 de maio de 2023, domingo, e dia do aniversário de 30 anos deste âncora, em Ourinhos, para o 375 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Pera só um pouquinho. Aqui é o Farofinha, o editor do Terraço Cast, e eu vim aqui só fazer um concerto rapidinho. O nosso host ficou tão emocionado com o aniversário dele de 30 anos, inclusive. Parabéns, Caio Augusto, mas o número do episódio é 376, Caião. É isso aí. Sai o editor. Nesse episódio, conto com as presenças notáveis do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, terraceiros, terraceiras, Caio, Renata, Fer, quem estiver aí me fazendo companhia nesse belo dia de podcast, aqui quem fala é ela. A mulher do tempo sem tempo volta novamente, com a previsão do tempo que todos amam, né? É a previsão do tempo climático primeiro, né? É de dias que a Raquel ama, que é aquela noite geladinha, gostosa de dormir, com um dia bem gostoso, né, ensolarado, que dá pra ficar, se você fica no sol, você consegue dar aquela derretida. Então, gente, feliz, eu e São Pedro estamos felizes, né, nesses últimos tempos. Tô achando legal. Agora, pro clima, né, pra previsão, pro tempo sem tempo, pra outra parte do tempo, é isso, gente, a gente não tem previsão. Seguimos sem tempo, né, mas dizem que isso é bom, que isso é problema bom da vida, que é melhor não ter tempo pra fazer, porque tem muito tempo que a gente não faz nada. Então é isso, seguimos, não é mesmo, Caio Augusto? O melhor dos problemas é esse aí mesmo, Raquel. Até porque, já dizia John Lennon, vida é o que acontece enquanto você faz planos. Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata. Olá, terraceiros e terraceiras, tudo bem com vocês? Oi, Caio, oi, Raquel, oi, Fernanda. Aqui é a Renata, trazendo como sempre o boletim internacional, aqui de uma tarde ensolarada na Califórnia. E eu vou comentar com vocês dois assuntos essa semana. Eu vou falar sobre a relação de interdependência e como é que é esse estresse entre a China e a União Europeia. E vou comentar também um pouco sobre essa reunião do G7 que está acontecendo agora em Hiroshima, no Japão, que também no fundo faz parte
forte, os assuntos são complementares, né, digamos assim, porque muito do que está sendo discutido no G7, tanto a China quanto a Rússia, elas estão assim, né, no olho do furacão do G7, então os assuntos são interdependentes. Eu vou comentar sobre isso essa semana aqui com vocês, tá bom? Pode ter certeza que tarde ensolarada na Califórnia abriu um sorriso em diversos ouvintes, e até mesmo no âncora. E para fechar, o nosso trio mais amado do Brasil, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, terraceiros, e Caio, Rachel e Rê, como vocês estão? Bom, nessa semana tirei um tempo pra gente falar sobre curiosidades interessantes. Essa eu quero ver se você já ouviu falar. É isso aí, mais um dia em que existirá um mix entre ancoragem de podcast e aprendizado. Gostei. Sem mais delongas, vamos ao 376. Agora acertou! Raquel, novo arcabouço fiscal deverá ser votado nesses próximos dias na Câmara. Como ele ficou após a relatoria por lá? E sobre a nova política de preços da Petrobras, o que dá para esperar? Bom, vamos então ao primeiro assunto, né, desse podcast, que é mais um capítulo dela, ela mesma, aquela novela, aquela que é velha, mas não é boa, aquela que a gente cansa, mas no fundo não cansa de ouvir, que é o Brasil e o Fiscal. Bom, como vocês já sabem, o governo tinha apresentado uma proposta ali de novo arcabouço fiscal, né, para o Congresso, aí o Congresso estava com essa proposta, né, apresentou, né, mudanças, né, quase uma contraproposta, mas apresentou a proposta ali com mudanças para ser votada, né, seguindo todo o rito, etc. E já foi também votado o requerimento de urgência, né, então a proposta vai ser votada com urgência ali na Câmara já na semana que vem, então deve ser uma aprovação meio vapt-vupt. E bom, de maneira geral, quais foram as principais mudanças? Elas tornaram a regra relativamente mais forte, né? Então algumas mudanças aí tornaram a regra mais rígida, mas teve um pulo do gato, que é algumas dessas mudanças, olhando para os anos, né, do governo agora, os primeiros anos de vigência da regra, elas abriram mais espaço para o governo, né, abriram espaço para o governo gastar mais. Então, né, sempre tem o pulo do gato. Então, assim, de maneira líquida, né, o efeito fiscal, no cômputo fiscal, ficou praticamente o mesmo, né? Então, algumas regras se tornando mais rígidas, mas abrindo mais espaço no curto prazo. A proposta, então, ali, né, da Câmara manteve o core da proposta do governo, que é as despesas vão sempre crescer em termos reais, ou seja, sempre acima da inflação, e quanto acima da inflação vai depender da receita, ou seja, da arrecadação. E vai ser 70%, né? Se a arrecadação cresceu 20%, vai ser 70% de 20%. E com limite máximo e mínimo. Então, o limite mínimo de 0,6 e o limite máximo de 2,5. Independente aí, no caso, se for mais ou se for menos, tem essa trava. Aí já começamos o pulo do gato. Eles já colocaram que a correção, já pro ano de 2024, pro ano que vem, vai ser 2,5, independente da receita. E, olhando aqui os cálculos de especialistas e tudo mais, que eu só olhei, né, não fiz cálculo nenhum mesmo, mas dá pra ver que no ano de 2024, pros próximos, ia ser um dos poucos anos que estaria no mínimo o crescimento em 0,6. Por quê? É porque a gente teve uma receita muito forte, né, no ano passado. Então a relação, né, a variação da receita do ano passado para esse vai ser pequena, porque já estava muito alto o ano passado, esse era um ano mais de desaceleração, né, da receita, então seria no 0,6, mas não, foi para 2,5. Então, curto prazo, mais espacinho. Uma outra mudança que eles colocaram foi que tinha um problema, né, que eu tinha falado até aqui para vocês, de cálculo de inflação. Então, a regra dizia que a inflação tinha que ser corrigida pela inflação projetada na PELOA, né, no projeto de lei orçamentária. Só que tinha uma grande incerteza, né, então, e até um incentivo para se inflar a projeção. Porque, não, vou falar que a projeção de inflação vai ser muito maior, porque daí eu consigo gastar mais e aí é nóis, né, sucesso, eu vou gastar mais, eu vou conseguir inflar aqui as minhas despesas, né? Só que a gente sabe que é muito incerto, muda-se muito as projeções e tudo mais, a gente fica fazendo aqui os economistas, mas, né, sabe que às vezes, muitas vezes, não acaba sendo super eficaz. Mas, bom, o que eles mudaram, então, foi para a regra original, que era do teto de gastos. É de junho, né, então vai ser de julho do ano anterior para junho do ano corrente. Então, você não vai ter essa divergência entre o valor realizado e estimado. Mas, a regra permite, que é sempre o mais, né, que a diferença entre o IPCA realizado no fim do ano, né, então aquele que realmente aconteceu, e o que foi utilizado como referência lá na mesma PELOA, se for uma diferença positiva, né, ou seja, se o IPCA for maior do que o projetado, esse dinheiro vai poder ser usado,
né? Então, para adicionar aí as despesas nos anos seguintes. E aí, se ele for usado, ele vai ser incorporado para a base de cálculo. Por quê? Porque é sempre um crescimento real. Então, quanto mais cresce, né, no ano, nos próximos anos ele vai crescendo acima disso. Então, mudança, mas com pulo gato. Uma outra questão, aqui essa mudança foi boa. Retirada da exceção dos limites, tá? Assim, é pequeno, foi quase nada, então eles tiraram aí o fundo constitucional, né? O que eram esses limites? O que era uma exceção, né? Esse aqui não vai contar. Então tiraram, só que, pulo do gato, né? Eles incluíram os gastos com transferências relacionadas ao piso de enfermagem, né? E aí, como isso vai entrar no limite de despesas, você acaba inflando o limite de despesas de novo, né? Porque vai entrar esse ano, aí para calcular o do ano que vem, você parte dele. Então, no fim, o efeito fiscal é praticamente elas por elas, né? Você tirou um, só que como você colocou no cálculo do limite um outro que você tinha desse ano, que se gastou bastante, no fim, sai elas por elas. Um outro ponto que todo mundo tava com, né, muitas perguntas. Vai ter ali algum tipo de punição para se não seguir a meta? Olha, eles voltaram, né, a questão ali que tem que limitar o pagamento, né, de despesas, tem que limitar os gastos. Se os relatórios bimestrais mostrarem que não vai cumprir, limita esse contingenciamento a 25% da despesa discricionária. Mas, assim, então é uma certa, né, você cria uma barreira, você cria um gatilho, mas continua não sendo crime de responsabilidade. A última principal mudança aqui, né, teve mais algumas, mas acho que, enfim, essas são as principais. A última foi que, se de um lado ele ficou mais rígido pro primeiro e segundo ano de descumprimento da meta, você ficou mais rígido, então fez mecanismos de ajuste automático, né, que estão ali na Constituição. Vedação do aumento de salário de servidores, de realização de concursos, elevação de despesas acima da inflação. Então, foi positivo, isso não estava na regra enviada pelo governo. Só que o salário mínimo, que indexa praticamente 30% do orçamento, ficou de fora. E, além disso, ele permite que o presidente, se ele queira suspender essas medidas, né, ele pode provar que ele tem receita e aí suspender. Então é isso, gente. No fringir dos ovos, olha eu com uma expressão nova aqui, se tornou um pouco mais rígida, mas abriu espaço para maiores gastos de curto prazo. Então, tit for tat ali com o governo, né? Mas eu acho que a reação de investidores foi majoritariamente até positiva, até por ser um congresso que não mostrou que aumentar ainda mais os gastos, né? E agora vamos para o segundo assunto, né? É um assunto relacionado indiretamente com a nossa novela preferida, mas que vai parecer que não é. Bom, vou contar para vocês aqui. Este assunto é o preço dos combustíveis. Então tivemos aí anúncio, né, do governo, quer dizer, na verdade da diretoria ali do Banco Central, eu falo tanto do Banco Central que eu até confundo, da Petrobras, né, também em conjunto com o ministro de Minas e Energia, né, falando da mudança na política de preços da Petrobras. Gente, antes de tudo eu vou falar. Ela é bem confusa, tá? Então se você não entendeu direito, não se preocupe. Ninguém entendeu direito. Então agora, né, depois de ter feito esse disclaimer, vamos lá. Vamos voltar, falando um pouco de como que era o PPI, né? Como que era a política de preços até agora. PPI, então, a política de paridade, né, de importação. Como é que funcionava desde 2016? A Petrobras, ela seguia os preços internacionais de petróleo. Então ela importava, né, assim, como a gente é importador líquido de petróleo refinado, ou seja, a gente importa grande parte do petróleo, apesar da gente exportar petróleo bruto, a gente importa ainda bastante petróleo refinado, né? Que é o petróleo, vamos dizer assim, o final, né? É quase o final ali pro combustível. Ninguém coloca petróleo bruto no combustível, você precisa refinar. O que eles faziam? Então, qual que era a política? Você pegava esse preço do importado e você fazia uma paridade no mercado doméstico. Então, se tivesse uma elevação de preços no mercado internacional, você elevava também os preços internamente e vice-versa. Se tivesse uma queda, você também, né, derrubava aqui. Era completamente automático, que nem por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não era totalmente automático, demorava um tempo, mas não tinha, assim, também uma periodicidade, não, toda semana, todo dia 15, todo dia 10, não, era assim, um pouquinho aleatório, né? Tinha uma certa aleatoriedade. Bom, o que mudou? Não vai mais ser usada essa política, porém, isso não significa que a Petrobras não vai mais seguir os preços internacionais. O que aconteceu antes de 2016, principalmente aí no governo Dilma, é que a gente tinha uma política bem aleatória, né? Então, assim, era uma política que não seguia os preços internacionais, mas não tinha grande transparência como é que era a alteração de preços, e ela foi um dos maiores motivos que a gente viu aí que a Petrobras praticamente quebrou, né? Quase quebrou, né? Não foi pela Lava Jato, não foi apenas pela Lava Jato, né? A má gestão acabou trazendo mais estrago para a Petrobras financeiramente do que a própria Lava Jato, né? Então muita gente não sabe disso, mas é verdade. A parte
boa de ser verdade é que, enfim, se a gente parar de fazer má gestão, a gente, né, melhora a questão. E foi o que aconteceu. A Petrobras, ela, desde 2016, ela melhorou muito, né, a saúde financeira, retomou totalmente, voltou a pagar dividendos, né, bons, e esses dividendos, não se esqueçam, vão para quem que é um dos maiores acionistas? O próprio governo. Então, os dividendos, eles voltam para o governo, né, então o governo, ele tem de volta, né, dessa produção, tanto a arrecadação, que vem da exploração, e a produção, né, de impostos comuns de produção de bens naturais, quanto ele tem a volta em dividendos. Aí, o que mudou agora, né? Qual foi a definição nesse momento? É que a política vai ser uma determinação baseada em 2 principais fatores. O custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras. O que seria o custo alternativo? Pô, no mercado tem alternativas para consumidores, né, de gasolina, substituto de gasolina, e aí, segundo né, a conferência que teve da Petrobras, né, para acionistas, eles falaram assim, não, a gente vai levar em conta não só o preço, mas assim, a forma de pagamento, não assim, crédito e débito, né, mas assim, quanto que ele tem ali disponível, né, para venda, principalmente no atacado, etc, né, olhando ali para as refinarias. Obviamente que vai chegar no consumidor, mas por que nas refinarias? Porque também uma outra mudança nessa regra é que vai ser determinado o preço para cada refinaria. Se for no mesmo local, no mesmo estado, não pode. Mas se for em estados diferentes, pode ter um preço diferente. Então vai ser determinado por cada refinaria. Um dos fatores vai ser esse custo para o cliente, levar em conta isso. E o segundo, e aí esse custo, quem que é o alternativo à Petrobras? Tem algumas, sim, exploradoras e refino aqui no Brasil, né, de empresas privadas. Né? Então vai se comparar também com isso. São poucas, mas tem. E aí tem o valor marginal para a Petrobras. O que é isso, gente? O valor marginal da Petrobras nada mais é do que uma consideração do custo de oportunidade da Petrobras. Então, vale mais a Petrobras produzir o combustível aqui, não produzir nada, só exportar e importar petróleo refinado, produzir tudo aqui. Então, assim, tem que olhar essa dinâmica de tudo que a Petrobras faz e ver o custo de oportunidade. E aí tem mais um detalhe que eles definiram, então, que vai ter uma faixa, né? Vão levar essas duas coisas em consideração. E o nível superior da faixa tem que ficar próximo ao custo alternativo do cliente e o inferior ao valor marginal. Ou seja, não pode ser tão caro que o cliente tenha alternativas mais baratas, mas não pode ser tão barato que quebre a empresa. Né? Então, essa segunda parte, que é o valor marginal, é justamente por conta aí, principalmente aí do Estatuto Social da Petrobras e da Lei das Estatais, que tem ali determinações de que todas as decisões feitas na companhia tem que estar olhando para a saúde financeira e priorizando, né, o resultado da companhia para aquilo que é o core, que é a produção e a venda, né, do petróleo. Só que, aí tem os poréns, né? É muito subjetivo, né? Vocês viram que já foi super, super difícil eu explicar, eu tive que ler aqui pra conseguir explicar. Se parece confuso, é porque é confuso. Ninguém sabe como que eles vão calcular esse valor marginal da Petrobras. A diretoria não deu uma transparência de como que vai ser calculado isso. Então isso cria bastante incerteza no mercado. Isso pode ser negativo, porque com tanta incerteza de qual que vai ser o preço, como é que vai funcionar, você atrai ainda menos capital privado, principalmente estrangeiro, né? Quem vai querer vir aqui pra investir nesse setor se não tem nem ideia como é que funciona a definição de preços, né? Como que ele vai conseguir fazer. Outro problema, né? Vai ser determinado por refinaria. Então, vai ser um samba você conseguir, imagina fazer acompanhar o acompanhamento de todos esses preços ao longo do tempo, né? Com refinarias variando uma para outra. Então, assim, apesar de ter até, a gente viu as ações da Petrobras reagindo positivamente. Por quê? Porque, cara, a galera tava colocando o worst case scenario, né? Nossa, vai voltar a ser o que era no governo Dilma e tal, que não tinha regra, que era Deus nos acuda, e que o governo fazia política fiscal com a Petrobras. Por quê? Porque eles faziam política fiscal monetária, né? Mas monetária, no caso aí, de tentar controlar a inflação. A inflação tá muito alta? Beleza, vamos deixar o preço da gasolina represado. Só que aí você vai quebrando a empresa, né? Porque aí tem uma diferença entre o preço que se paga e o preço que se vende, você vai quebrando a empresa e, eventualmente, por ser uma estatal, você pode quebrar até o tesouro. Quebrar não, né? Mas, enfim, você pode até onerar, né, o pagador de imposto aqui, o contribuinte, né? Então, assim, teve um certo alívio, que não voltou para esse sem regras, mas ainda tem uma pressão muito grande, né? Porque, por enquanto, os preços, aí o que aconteceu? No mesmo momento que foi anunciada essa mudança, anunciou também que os preços estavam caindo. Mas por quê? Não tinha nada a ver com essa mudança, né, na política de preços, que, inclusive, acabou de ser implementada.
tem a ver com o fato de que os preços do petróleo no mercado internacional caíram muito. Então, para você ter ideia, ele foi de $86 no início de abril, tipo, outro dia, para 75 atualmente, e ele tava, gente, praticamente em $100 em novembro do ano passado. Então, assim, caiu muito. Claro, a gente já teve algumas quedas aqui, sim, desde esses 100 que foi caindo, mas desde os 86 a gente não tinha tido, e é grande a diferença, né? Mais de $10 o barril de Brent. Então, tava defasado, tinha que fazer esse ajuste. E aí foi feito esse ajuste, então o combustível deve cair ali na bomba, né? O que todo mundo, né? Então, uma jogada política, né? Vamos fazer os dois ao mesmo tempo, porque a gente finge que é a política que fez cair o preço. Mas não é a política, né? A política, ela tem um limite. Por quê? Porque não pode ser tão barato a ponto de, né, distorcer o valor marginal para Petrobras, né? Então, principalmente aí por conta dessa questão das duas coisas ali que eu falei, da lei das estatais e do estatuto social da empresa que foi ali aprovado. Mas tem esse risco, né? Porque como o petróleo caiu, tá tudo bem, tá tudo bom. Mas e se os preços começarem a subir, aí vai ter uma pressão provavelmente aí sobre a administração da Petrobras para flexibilizar essa política. Então, a falta de transparência nesse cálculo vai ajudar. Então, o governo pode usar para os dois lados, né? Para segurar os preços, para aumentar a arrecadação. Então, vamos deixar aqui alto para a gente conseguir dar uma bombada na arrecadação. Então, acaba sendo usado como ferramenta política, o que está completamente errado, né? Porque não é via uma empresa de petróleo que se faz política econômica. A respeito do novo arcabouço fiscal, verdade seja dita, aconteceu algo raro. O Congresso olhou para algo relacionado a gastos e disse, tal qual um certo sobrinho de Tim Maia em uma live no Instagram, peraí, bicho. Brincadeiras à parte, de fato é algo raro pensar que o Congresso tenha deixado o arcabouço mais rígido, apesar desse ponto mencionado pela Raquel, de que se abriu um espaço para despesas no começo, né? Agora no curto prazo, antes da vigência de fato começar plenamente. Inclusive, sejamos pragmáticos. Nenhuma regra sem real custo a quem a bota em prática é de fato seguida. Ainda mais quando o assunto é governo e governo brasileiro ainda. Talvez você que tenha ficado de olho nesse acompanhamento todo tenha pensado o seguinte, mas ainda assim não vai haver responsabilização aos governantes que eventualmente descumpriram essa regra e tudo mais. Em todo caso, mais importante do que o que acontece com algum político que sai de alguma regra estabelecida é o que se passa com as contas públicas ao longo do tempo, ou em termos bastante diretos. Impeachment pode trazer alegria e áreas de esperança e renovação a quem quer que seja, mas não arrebentar o financiamento do Estado para as próximas gerações, que de fato é importante e relevante. Se esse foi o texto que se conseguiu chegar com acordo, então que assim seja. Regra nota 6 que pode ser seguida é muito, mas muito melhor do que uma regra que ruma para o 10, mas que literalmente qualquer um cola na prova para passar, e aí passa sem aprender absolutamente nada. Já sobre a política de preços da Petrobras, ela lembrou um pouco aquela clássica canção da Xuxa. Tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem para quem sonhar. Passamos de algo que podia ser acompanhado e cobrado diariamente, tanto na alta quanto na queda, para outro lado em que não se tem critério objetivo do que move os preços. Sobre isso, representa o sossego que você ouviu no título e ouviu na vinheta inicial, porque certamente veremos diminuir as pressões de dois lados. De um lado, mercadológico, para que se aproxime dos preços do PPI, que não existe mais, né? Aquela velha história, os preços praticados pela Petrobras nas refinarias são tal para gasolina e tal para diesel. E segundo o PPI, seriam tal. Se não tem mais PPI, não adianta mais você ficar acompanhando isso, né? Você pode falar, tá barato, tá caro, mas literalmente você não vai ter como bater na Petrobras neste aspecto. E além disso, também veremos diminuírem as pressões por parte do governo e de eleitores mais fiéis do governo pelo tal abrasileiramento de preços que foi tão falado aí desde o ano passado. Inclusive, pequeno parênteses aqui, você que realmente acompanha todas as situações de mercado, acompanha com a gente aqui no Terraço Cash e tudo mais, se surpreendeu com essa mudança, realmente a surpresa é do âncora que está fazendo essa ancoragem agora, porque de fato, essa questão de abrasileiramento de preços, o preço internacional nos persegue e tudo mais, isso é uma coisa que está sendo falada aí há pelo menos 2-3 trimestres, então de fato, se você se surpreendeu, surpreso estou eu de saber isso. Parênteses fechado.
Comentando a primeira parte desse primeiro assunto, falamos sobre a expressão de um sobrinho de Tim Maia, mas nesse segundo pedaço a tônica é mesmo do próprio Tim Maia na clássica O que eu quero é sossego. Uma coisa que pedimos para que vocês não se esqueçam é que nesse momento, com pressões menores vindas do dólar, recomendamos inclusive o episódio 367 no qual a Raquel explicou as razões disso, e também pressões menores dos preços internacionais do petróleo, que atualmente estão na faixa entre 70 e 80 dólares, nesse exato momento que essa ancoragem está sendo feita muito mais perto de 70 do que de 80, o que é bem diferente de 3 dígitos, que é o que estava poucos trimestres atrás. Com pressões menores vindas do dólar e também do petróleo, é natural que os preços dos derivados de petróleo vendidos pela Petrobras tenham mesmo uma redução de preço. O próprio PPI já indicava uma queda razoável, mais ou menos um mês antes dessa queda que foi anunciada agora. Problemático mesmo será quando tivermos um cenário diferente disso, com algum repique de dólar e ou de petróleo. Será que quando precisar subir, o preço irá subir ou, novamente, veremos a dívida da Petrobras subir no telhado? A resposta a isso estará nos próximos trimestres. E também nos próximos anos, é claro. Se vão seguir o que praticamente quebrou a empresa em Dilma 1, ainda não sabemos. A única coisa que não pode ser dita é que, se a coisa for na mesma direção, não se saberá qual será o resultado. Curioso como isso coaduna exatamente com a visão trazida pela Helena Landau no episódio 370, hein? Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros. O curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books. 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. O que acontece? O Caio me passou um artigo muito interessante da The Economist que fala da preocupação da União Europeia de diminuir a dependência que eles têm com relação à China. Essa é uma preocupação que, talvez tenha começado com a pandemia, não por causa do vírus em si, mas por toda a disrupção da cadeia produtiva que a gente já comentou aqui com vocês uma série de vezes, Então a gente teve uma série de dificuldades aí durante a pandemia de acessar alguns insumos. Então, a partir desse momento, o mundo, os Estados Unidos, Europa em geral, já tentaram diminuir, as suas interdependências do comércio internacional, pensando que essas disrupções podem acontecer, e com a invasão da Rússia em relação à Ucrânia, esse começo de guerra, essa preocupação aumentou ainda mais. Se a gente começa a olhar a linha do tempo, a dependência econômica da Europa com relação à China e dos Estados Unidos, do mundo todo com relação à China, vem aumentando nas últimas décadas, principalmente desde o início dos anos 2000. E hoje a China é a segunda maior economia do mundo, No caso do Brasil, por exemplo, é a principal parceira comercial, e a Europa, assim como todos os países, vem aumentando a exposição em China nas últimas décadas, E agora tem essa preocupação depois da pandemia, a guerra e tudo mais, e também com o estremecimento da relação entre a China e os Estados Unidos, que começou ali com Donald Trump e continua com Joe Biden, Essa relação meio de poder, De ver qual é a economia, digamos, que vai prevalecer, ou a americana ou a China, São as duas grandes economias do mundo que disputam mercado e áreas de influência, e que sempre vai ter esse estresse, Os Estados Unidos, eles têm falado muito na questão dos direitos humanos, A gente falou aqui também, na visita, quando teve a época, a Nancy Pelosi, era Speaker of the House, chegou a visitar Taiwan, então tem esse estresse, E Taiwan também é um ponto importante de estresse, porque os Estados Unidos, eles apoiam claramente Taiwan, já falaram que vão, se tiver alguma invasão da China, eles vão ficar do lado de Taiwan, enquanto que a Europa prefere se manter meio
meio neutra nesse conflito, né? Recentemente até o presidente da França, o Macron, foi até a China, levou mais de 50 CEOs da França para a China, né? Numa demonstração assim, né, de querer aumentar os laços, principalmente econômicos, entre China e França, e falou assim que, né, deu uma declaração, digamos, meio atrapalhada ali, dizendo que a Europa deveria se manter neutra com relação ao Taiwan. Óbvio que os Estados Unidos não gostaram desse tipo de declaração, até porque a gente está, né, nesse contexto de guerra, Rússia contra a Ucrânia e toda a questão da OTAN, os Estados Unidos dando apoio ali para as nações europeias de defesa. Então é essa questão econômica junto com a política e a questão de interdependência está sempre se misturando, né? Por exemplo, a gente tem a questão do 5G, né, que também é uma questão no Brasil. A gente tem a empresa chinesa Huawei, que está querendo entrar na Europa. Alguns países bloquearam, não querem, outros ainda estão em dúvida, enfim, né, tem essa questão aí da tecnologia também. Outro ponto importante é que muitos países são dependentes da China para alguns insumos bastante específicos, insumos raros. Então, alguns tipos de minerais, como cobalto, outros minerais mais raros, insumos para a indústria farmacêutica, por exemplo. A União Europeia depende de 97% dos insumos para a produção do cloranfenicol, que é um tipo de antibiótico. Então, é um medicamento antibiótico. 97% dos insumos para produzir esse antibiótico na União Europeia vem da China. Nos Estados Unidos é um pouco menos, cerca de 93%, ainda assim uma dependência grande. Então a gente vê que para alguns insumos específicos, todos os países ainda continuam, né, meio que sendo dependentes um do outro. Então é, digamos, uma vitória do globalismo nesse sentido e uma preocupação de dependência de alguns países no caso de disrupção dessas cadeias produtivas. Passando para o G7, né, o que tem a ver isso com a reunião do G7 que eu falei que ia comentar aqui com vocês também? Essa reunião acontece, né, entre os principais líderes das nações mais ricas do mundo. Então, basicamente, União Europeia, né, França, Alemanha, Reino Unido, mais a União Europeia, Canadá e Japão e Estados Unidos. Então, esses são os países que formam o G7, né, são considerados aí as economias do Ocidente mais ricas do mundo. Eles sempre têm alguns convidados, inclusive o presidente da Ucrânia, o Zelensky, vai estar no G7 no domingo. O Lula também está lá, foi um dos convidados, né? E ele mencionou bastante a questão do meio ambiente, que é um outro ponto de preocupação do G7 e uma questão que também no Brasil está meio controversa, né? Vocês devem estar acompanhando aí a questão no Brasil da exploração de petróleo na Foz, ali no Amazonas, no Amapá, a questão da briga ali da Marina Silva com o Randolph, né? Que, então, essa questão do meio ambiente, que é uma questão importante para os países do G7, eu acho que o Lula foi convidado principalmente por essa razão, né, por representar aí a Amazônia, a questão do meio ambiente. Então, enfim, o G7 é a reunião desses países mais ricos do mundo, que agora está acontecendo em Hiroshima, no Japão. Então, mais uma demonstração, né, da preocupação com direitos humanos, preocupação de mostrar os horrores da guerra, né, obviamente, em Hiroshima. E como eu falei para vocês, né, nem a China nem a Rússia participam do G7, apesar da China ser a segunda maior economia do mundo. O nível de renda médio da população, né, o G7 ele vai mais, digamos, pro PIB per capita, né, quer saber quais são as nações mais ricas. Então a China acaba não fazendo parte desse grupo do G7, apesar de ter um produto, né, ter uma economia maior, a segunda maior economia seria convidada por essa razão, mas não é assim que é formado esse grupo. Então a China não faz parte, o Zelensky está indo lá visitar, e a grande preocupação, né, além, claro, da questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que é a principal questão, né, então o G7 já está discutindo novas restrições, novas sanções contra a Rússia, para ver se consegue, né, afogar ainda mais a economia e diminuir o poder armamentista, o poder de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Também está sendo discutido ali no G7 como é que esses países vão lidar com a questão chinesa, tanto na questão se houver uma invasão no Taiwan, e essa questão econômica que acho que, assim, né, no final das contas acaba tendo, como a gente sempre fala, né, is the economy, né, a gente sempre fala assim, né, o dinheiro no final é o que ronda, follow the money, né, é o que acaba rondando aí as relações internacionais. Sobre a dependência da União Europeia em relação à China, diríamos que essa é uma questão que acaba resvalando no mundo todo. Quando tudo se fechou na pandemia e vimos cidades com muitos milhões de pessoas serem fechadas, na segunda maior economia do globo, diversas cadeias produtivas acenderam um sinal de alerta para o fato de que, no fim do dia, era impossível produzir basicamente qualquer coisa
coisa sem passar por ali. Os reflexos disso são os movimentos de nearshoring e reshoring, que tanto falamos para vocês por aqui. Mas, para além das dificuldades envolvendo a produtividade, né? Importante sempre lembrar, não é só jogar dinheiro de helicóptero para que se chegue ao melhor jeito, a melhor maneira de produzir as coisas. Também temos o complexo efeito prático de realmente fazer essa passagem, né? Sair, tirar a produção da China, reduzir a exposição à China e tudo mais. Quanto mais próximo territorialmente da China, mais complicado fica tudo isso. Mas, como a Renata bem apresentou, de fato existe uma dependência enorme de alguns itens específicos, mesmo para países que não estão tão próximos da China, como os Estados Unidos, aqui o Brasil também. Vale pontuar isso aqui com vocês para que a gente não se esqueça daquele ponto que já foi falado anteriormente nesse podcast. Por essas e tantas outras que o mundo sairá mais caro de tudo isso, de maneira estrutural. Já a respeito do G7, temos mais um episódio do Brasil tentando se reposicionar externamente. Levando em conta dificuldades recentes até nesse campo de viajar o mundo para tentar recuperar a imagem brasileira, e no caso, dificuldades recentes, leia-se essa questão de vamos buscar a paz no conflito Rússia e Ucrânia, que estranhamente é misturado com recebemos o chanceler russo em Brasília, mas encontrar o presidente ucraniano, aí vocês já estão pedindo demais. E como recente cereja do bolo, a embolada questão da exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, que une um certo ambientalismo freestyle com agora se desautorizarmos o IBAMA, tá tudo ok. Complicado mesmo seria se fosse o governo anterior fazendo isso. Diante de todo esse cenário de dificuldades que acabam impactando lá fora de maneira bastante direta a imagem do Brasil, podemos imaginar que dessa vez os assuntos tenham sido mais complicados para Lula do que apenas sorrisos, apertos de mão, tapinhas nas costas e fotos alegres. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, qual a origem da expressão sell in May and go away? E o que ela tem a ver com os mercados? Eu acho muito curioso como o ser humano tenta criar padrões de tudo, né? Você já com certeza brincou de tentar ver um rosto humano num mármore ou ver animais nas nuvens. Isso foi muito importante para nossa evolução, ou seja, quando o Homo sapiens precisava sobreviver na selva, era preciso entender que determinado barulho era um padrão para determinado perigo, seja um animal, seja um trovão, enfim. E é muito por isso que quando você vê a cara de alguém e você fala, não fui com a cara dessa pessoa, é porque essa pessoa te lembra outra pessoa que você já não gosta. E aí você padronizou que essa determinada característica física é de pessoas que não te agradam. Isso é uma automoção que a gente faz para reduzir o trabalho do nosso cérebro. E foi uma evolução do ser humano. Agora, o que isso tem a ver com a economia ou com o mercado? Bom, o que vocês acham que os analistas tentam fazer, né? Identificar padrões. E todo mês de janeiro, por exemplo, existe a regra dos 5 dias. Ou seja, se o desempenho acumulado do S&P 500 for positivo nos primeiros 5 dias do ano, há cerca de 80% de probabilidade de que o mercado como um todo seja. E até agora, esse truque analítico funcionou muito bem, apesar de todas as incertezas do mundo. E aí, agora que a gente está em maio, nesse segundo trimestre, ou no outono, para ficar mais ilustrativo, vem uma outra regra que é muito popular nos Estados Unidos, que chama Sell in May and Go Away, ou seja, venda em maio e vai embora. Por quê? Ainda que ela seja menos precisa estatisticamente, é curioso, porque essa regrinha também é muito popular. Se você é um investidor, talvez você já tenha ouvido falar, mas para quem não conhece, significa que se você teve bons meses, né, nesses primeiros 4 meses
do ano, de janeiro a abril, é interessante que você realize seu lucro, ou seja, venda a sua posição com lucro em maio para ficar de fora de um período de queda do mercado durante os próximos meses, né? Durante o que seria aqui no Brasil o inverno, né? Enfim, isso tem alguma base racional, científica? Existe comprovação? Não, porque, novamente, a gente não pode esperar ganhos futuros a partir da experiência passada, né? E é óbvio que se você me pedir qual é o racional por trás dessa regra, eu vou te dizer que é um folclore, mas o mercado de ações, especialmente nos Estados Unidos, eles tendem a, historicamente, subir mais do que cair. E, geralmente, supera outros mercados, tipo o mercado de renda fixa, quando a taxa de juros não está tão alta assim. Então, é algo em que os investidores americanos se prendem e é interessante que a gente conheça, porque a gente nunca pode deixar que uma regrinha como essa substitua os fundamentos das ações, né? Por isso que a análise fundamentalista sempre precisa andar junto com a análise gráfica. Mas é engraçado quando a gente consegue perceber uma regrinha como essa funcionando. Por exemplo, agora existe uma parte dos analistas identificando que a economia global pode estar tecnicamente passando por uma recessão industrial. Ao mesmo tempo, os índices de serviços continuam fortes e até aceleram em alguns casos. E embora algumas economias dependentes de serviços, tipo o Reino Unido, elas possam lidar relativamente bem com a fraqueza da indústria, o setor de serviços ou acaba estimulando os outros setores ou acaba indo por água abaixo pela necessidade dos outros setores. Um outro exemplo, a China sempre oferece uma janela importante para a economia global. Depois da política zero Covid do final do ano passado, a economia chinesa teve um crescimento forte, né, em 2023, e os dados futuros quase certamente vão mostrar uma forte aceleração ano a ano para muitos componentes na produção e na demanda, enfim. Mas tem sinais de que o ímpeto desse crescimento possa não ser na mesma velocidade que antes. E aí a China também não está sozinha quando a gente fala de inflação, porque apesar da inflação mais alta aqui no Ocidente, outras economias asiáticas importantes, tipo o Japão, também estão experimentando uma inflação mais moderada. E aí, dentro de todo esse contexto, a gente vê os banqueiros centrais ainda se preocupando com a inflação aqui no lado ocidental do mundo. A perspectiva de taxa de juros continua sendo um assunto importante no momento, e agora os mercados parecem bastante convencidos de que a maioria dos bancos centrais querem manter uma política monetária firme para controle de inflação. Quando essa fase passar, naturalmente os ventos mudam, né? E a taxa de juros caindo, os ventos mudam da renda fixa para o mercado de ações. Então, onde que isso nos deixa? O que isso tem a ver com a regrinha do venda em maio e vai embora? No geral, o quadro de inflação tende a responder às duras taxas de juros de uma política monetária mais dura, claro, com uma defasagem de tempo, mas se a expectativa de inflação não for revertida, os investidores de bolsa no mundo inteiro vão ter bons motivos para acreditarem que o mercado de ações não vai ser tão pujante quanto outrora. Então, pode ser que a gente veja essa regrinha aí do sell in May and go away se concretizando. O que vocês acham dessa curiosidade do mundo das finanças? Engraçado, né? Terraço Cast é discussão de cenários, de artigos que trazem reflexões e, claro, também curiosidades sobre os mercados. Assim como o famigerado rally de Natal, que muitas vezes acontece, mas outras vezes não, sell in May and go away é o bom e velho. Se tudo acontecer como sempre acontece, acho que tenho que ir por essa direção. A parte mais interessante, que inclusive vale relembrar o episódio 375 por ter falado sobre isso também, é o fato de que o fator psicológico move os mercados e muda os preços. Então, de fato, mesmo não tendo algum racional estatístico para descrever isso, de fato não substitui os fundamentos das ações e nem a observação mais adequada de cenários, realmente temos certas movimentações que acabam acontecendo justamente com base nesse sempre acontece, então deve acontecer de novo. Esse tipo de viés comportamental que tanto afeta os mercados financeiros no mundo todo, caríssimos e caríssimas, é coisa que nem a mais altamente refinada tecnologia de inteligência artificial conseguirá explicar completamente.
completamente. Como elas são criadas por humanos, também é algo que podemos esperar que nem a melhor delas consiga corrigir totalmente no futuro. Estamos no final de maio. Será que nesse 2023 o Sell in May and Go Away servirá para atrair mais pessoas para essa crença ou tirará essa ilusão da cabeça de mais gente? Certamente, logo que virar junho, você verá por aí diversas análises nas duas direções, como talvez você viu no começo de maio também. Caberá ao seu coração dizer no que você acredita, mas fundamento real e estatístico você já descobriu aqui que não tem. Em função de ter ancorado esse episódio no dia do meu aniversário, gostei tanto da ideia da Renata que eu quis fazer também. Se você ouviu até agora, me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas eu estou como Caio AUGSTOR, um emoji de bolo de aniversário. Abraços para José de Souza e Pedro Vitorino, que enviaram o emoji que votava na opção Concordo que o mundo irá virar um grande Brasil, e também para Felipe Milanês, que enviou o outro emoji, aquele que votava em Não, o mundo não vai virar um grande Brasil, que foi pedido no episódio 374. Se você quiser ser o salve aqui, só ficar de olho, ouvir com atenção essa regra que eu acabei de contar para você. Agradecendo a essas mentes que trouxeram conhecimento a vocês todos que nos ouvem no episódio 376. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Vim de 2 assuntos, porque daí assim na próxima semana o Caio, nosso querido Caio, fica aí a dica, Caio. Será que eu tenho uma folguinha na próxima semana? Não sei, hein? Vamos ver. Não sabemos se tem folga ou não, mas quem seguir nos acompanhando certamente saberá. Muito obrigado, Renata. Semana que vem eu tô de volta com mais informações aí pra vocês no Boletim Internacional, tá bom? Espero que tenham passado bem aí o final de semana e a gente volta então na semana que vem. Um beijo e até lá. Te aguardamos na semana que vem. E também obrigado, Fernanda. Valeu, Caio. E conforme prometido, aqui vai o meu abraço para o José de Souza, o Pedro Vitorino e para o Vitor Iglesias, que ouviram o último episódio, me mandaram mensagem lá no Instagram. E se você quer aparecer aqui no Terraço Cast na semana que vem, eu vou te mandar um beijo, um abraço, um salve. Como de costume, é só me mandar um emoji lá no @sigafefa, meu Instagram, com um emoji de número 5, sabe? E aí, na semana que vem, você estará aqui no Terraço Cast. Com o maior prazer. Grande abraço, pessoal. A gente se fala na semana que vem. Isso aí, pessoal. Mandem um emoji para Fê ou para este cuja voz você ouve agora e seu salve estará aqui. Importante sempre relembrar. Estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.